Marcos capítulo 4, versículo 5, de 1 adiante. Você que está em casa, pega a Bíblia, Marcos capítulo 5, versículos de 1 adiante. Marcos 5, é o Evangelho de São Marcos. Diz o seguinte: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do lago, na região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi ao seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedra. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que queres de mim, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes. Jesus, porém, disse-lhe: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E suplicava-lhe para que não o expulsasse daquela região. Entretanto, estava pastando no morro uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos suplicavam então: manda-nos entrar nos porcos. Jesus permitiu. Eles saíram do homem e entraram nos porcos, e os porcos, uns 2.000, se precipitaram pelo desempenhadeiro do mar e foram se afogando. Os que cuidavam deles fugiram e espalharam a notícia na cidade e no campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Chegando onde Jesus estava, viram o possesso sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele que tivera legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que lhe havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então suplicaram a Jesus que ele fosse embora do território deles. Enquanto Jesus estava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. O homem foi embora e começou a anunciar na Decápole tudo quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Toma meu ser, de tudo que tenho, vem dispor, do jeito que tu queres, do jeito que tu queres, pois sou todo teu, Jesus. Toma meu ser, ser, de tudo que tenho, vem dispor, do jeito que tu queres, do jeito que tu queres, pois sou todo teu, Jesus. Vamos prestar bem atenção em tudo isso que Jesus vai falar. Na verdade, à tarde eu irei retornar, não mais para pregar, mas para ler a carta do Papa. Essa, na verdade, é a última pregação do retiro. Para as pessoas que estão copiando, anotem, façam suas anotações e tudo aquilo. Afinal de contas, um retiro de cura e libertação, para um retiro de cura e libertação, aquele endemoniado
E o texto bíblico nos fala que ele era Gerazeno, porque ele era daquela região dos Gerazenos. Então ele era daquela porção ali. Ele convivia, o ambiente dele era aquele. E naquele ambiente onde aquele homem se apresenta sem nome, existe ali nesse texto bíblico 3 etapas de dominações diabólicas. A primeira etapa de dominação diabólica e de restauração daquele homem em Cristo acontece em primeiro lugar. A primeira dominação diabólica é da pessoa com a pessoa. Depois daquela pessoa com a sua casa. E por fim, o demônio intervém na relação daquela pessoa com Deus. E eu queria, na manhã de hoje, pregar sobre esses 3 pontos de como o inimigo de Deus consegue, de forma muito astuta, apresentar-nos frutos de uma aparência sempre muito boa, com o objetivo de romper, de agredir, de distanciar-nos de nós, da nossa casa e de Deus. É aqui, portanto, o campo onde o demônio se manifesta. Todo tempo e todo instante, o demônio, portanto, quer de alguma forma entrar por essas 3 brechas. Na relação comigo mesmo, na relação com as pessoas da minha casa e na minha relação com Deus. Então eu queria pontuar esses detalhes do Evangelho e queria, nessa última pregação do nosso retiro de carnaval, Jesus é o Senhor, convidá-los, portanto, a refletir. A primeira coisa que eu queria começar a pregação, a primeira etapa da nossa pregação, é a dominação do homem, a perda da sua identidade. Se eu olhasse para vocês agora e perguntasse: quem é você? O que era que você iria dizer? Se eu dissesse: quem é você? Você ia dizer o quê? Qual é a sua identidade? Você viu que nós temos uma carteira de identidade? O que é que faz a carteira de identidade? A carteira de identidade diz quem nós somos. Se eu digo a você quem é você, você vai me dizer o quê? Você tem um nome. Quem é você? Quem é seu sobrenome? Qual é o último sobrenome? Esse é você. Eu tenho um nome e eu tenho um sobrenome. Você sabe, hoje mais em dia, essa coisa está quase se perdendo, né? Mas nós tínhamos até uma forma muito organizada de colocar o nome nos nossos filhos. O primeiro era o sobrenome da mãe, por último era o sobrenome do pai. E aí identificava aquela criança, não somente com a identidade dela, mas ela estava também, ou seja, ligada a uma identidade materna e paterna. Eu ainda sou do tempo que eu tenho o sobrenome da minha mãe e o sobrenome do meu pai, não é? Eu sou Fábio, meu sobrenome materno é de Carvalho, e meu sobrenome paterno, mas eu sou Galdino dos 2 lados, né? Do materno e do paterno. Galdino. Cada nome desse reproduz uma identidade minha. Quando eu era pequeno, aqui na Paróquia Santíssima Trindade, a minha identidade era Fabinho, não é? As pessoas assim me tratavam, porque eu era guri, estava aqui caminhando, não é? Quando eu fui para o seminário, as pessoas me chamavam Fábio do Valentina, não é? Era assim que me chamavam, não era? Era Fábio do Valentina. Não, quero falar com o Fábio. Tinha outros Fábios no seminário, e aí para identificar tinha o que era do Valentina, então já sabia, é Fábio do Valentina, sim, é Fábio do Valentina, não é? Então essas coisas vão nos dando identidade. O Evangelho, a palavra de o Senhor nos deu uma identidade. Por trás do seu nome tem toda uma história. Tem uma história e há uma relação do seu pai, da sua mãe, da história que os outros, que eles também trazem.
A palavra de Deus coloca tão seriamente o nosso nome, que diz que no nosso nome existe a nossa missão. Quando eu estava no seminário, eu não tinha um lema vocacional. E o meu lema vocacional é Fiat. O que é um lema vocacional na vida de um padre? É uma frase bíblica que ele carrega durante todos os anos do sacerdócio dele para fazer, no tempo que Deus vai conceder a ele de vida, um retiro espiritual com aquele tema. E eu não tinha. O que foi que aconteceu? Eu fui a um retiro, foi o meu primeiro retiro no seminário, o padre Edinaldo estava comigo. E quem foi o pregador desse retiro? Dom Marcelo. Dom Marcelo Pinto Cavalheira foi o pregador do retiro. Eu era seu seminarista. E ele pediu uma reunião com os seminaristas da diocese dele. E ele olhou para mim e disse: Fábio, qual é o seu lema vocacional? Porque todo mundo tem um lema vocacional, que vai, portanto, ou seja, lhe direcionar. E eu olhava para Dom Marcelo e eu não sabia nem o que era lema vocacional. E ele disse assim: seu lema vocacional é importante. Eu disse: mas eu não tenho lema vocacional. E ele me deu uma pista, porque o meu nome, Fábio, tem um radical de Faber. Não sei se vocês já viram aquela marca, né, de lápis de pintar, Faber-Castell, né? E o radical desse nome Faber, que vem de Fabrício, de Fábio, né, significa fábrica, significa fazer. E ele disse: Deus nos coloca um nome porque no nosso nome é carregada a nossa missão. E o Senhor, ao colocar o seu nome, instituiu nesse nome a arte de construir, de gerar, de ensinar, de fazer. E Dom Marcelo começava a falar da minha vida a partir do meu nome, sem me conhecer. Para as pessoas que estão aqui de outras paróquias, sabem que esse nome e esses adjetivos combinam muito bem com o meu pastoreio: fazer, construir, ensinar, formar, fazer. E não deu outra. E ele disse: mas você é muito mariano, você nasce no mês de maio. E eu fui com aqueles dois elementos e voltei para ele dizendo que o meu lema vocacional seria a frase que Maria disse ao anjo: faça-se em mim segundo a tua vontade. E desde aquele dia, foi em 2002 até hoje, 2026, meu lema vocacional é Fiat. E eu, claro, de que imbuído de um nome que os meus pais me deram, reconheci que por trás dele também havia minha missão. Então, se alguém chega para dizer e me perguntar: quem é você? Ou seja, o meu nome traz toda uma história muitas vezes construída com feridas, com alegrias, com tristezas, com realizações, com insucessos, mas é a minha história, é o meu nome. Eu não sei se vocês viram, peguem aí comigo a palavra de Deus, peguem comigo no versículo 7, versículo 8. No versículo 8, dos possessos de Gerasa, aquele Geraseno foi interpelado por uma pergunta que Jesus o fez. Jesus, porém, perguntou: qual é o seu nome? O que foi que aquele homem respondeu? O que é que tem no texto bíblico de vocês aí? Qual é o nome? Não precisa colocar os outros artigos. Qual foi o nome que ele disse a Jesus? Porque legião significa o quê? Aquele homem está sofrendo o quê com as opressões do inimigo? Uma crise de identidade. Ele é muita coisa e ele não sabe o que é que ele é. E o demônio, meus irmãos e minhas irmãs, o inimigo de Deus, vai gerando em nós confusão sobre o que nós somos. Qual é a nossa sexualidade? Quais são os nossos afetos? Qual é, portanto, a minha realização? O que é que eu estou fazendo? Eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu não sei o que eu quero eu não sei quem eu sou. Quantas e quantas vezes no desespero do nosso dia a dia, as pessoas perguntam: eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu vim ao mundo. E você perceba o quanto sutilmente o inimigo vai pegando essas jaculatórias que a gente acaba proferindo sobre nós para criar em nós confusão.
Quantos jovens hoje não estão sofrendo com uma crise porque não sabem o porquê vieram ao mundo? Não sabem se querem ser médicos, não sabem se querem ser professores, não sabem o que são. E quando pergunta sobre quem você é, eu sou a legião. Ah, eu não sei não tenho tempo para estar pensando nisso agora não. Pessoas que não têm uma identidade, pessoas que não sabem o que querem. Vocês já trataram com pessoas que não sabem o que quer da vida? Ah, não, porque a culpa foi o casamento, o matrimônio, porque fulaninha casou e se separou. O problema não é matrimônio não, é porque você não sabe o que quer da sua vida. Você nunca soube o que você quis quando você quis construir uma amizade, porque você perdeu essa amizade. Você nunca soube o que é que você era no relacionamento que você estava, você acabou 20 relacionamentos. E a culpa não é do matrimônio, é de não saber quem você é. Nós não sabe por que nós temos o maior medo de rezar? Porque temos o maior medo de descobrir quem de verdade nós somos e de assumir isso que eu sou, de assumir diante de Deus aquilo que eu sou. Quem é que eu sou? Às vezes tem pessoas que ficam assim: ah, padre, eu estou com medo porque eu entrei no meu trabalho, as coisas estão indo para trás, eu não consigo um relacionamento. Tem gente que vem, os casados aqui vão dar uma risada. Tem gente solteira que está desesperada porque quer se casar. Quem é solteiro depois conversa com os casados e busque dos casados as frases que ele já disse se ele tivesse o juízo que ele tem hoje. Eu não sei quem eu sou. Ah, não, fica reclamando. Ah, não, porque, olha, se você é casado, dentro do matrimônio, Deus concede filhos. Quem é que dá os filhos ao casal? Quem é que dá o filho ao casal? Há casais que não têm filhos. Deus não os concedeu, fique em paz. Senhor, se fosse para ter filho, o Senhor sabe que eu estou aberto à vida, eu queria ser mãe, mas se o Senhor não quer, eu procuro ver, ou seja, qual é a missão que Deus me deu? Quem é que eu sou na vida desse homem, que eu não pude dar um filho a ele? Tem pessoas que choram. Um dia eu fui para um encontro aí do Ventre Santo, de um movimento que tem dentro da igreja, e muitas mulheres choravam, e eu entendo, nós queríamos ser mães, eu fico vendo aquela que fica que é mãe, aquela que é mãe, mas eu não sou mãe. Fique quieto em nome de Jesus. Eu não sei se você sendo mãe, o que era que você hoje estava vivendo de não suportar uma realidade que você está puxando para você. Senhor, como a gente cantava, toma o meu ser, de tudo que tenho, vem e dispõe do jeito que o Senhor quiser. Se você até hoje está sem relacionamento, fique quieto. Já não pediu a Deus? Deus não lhe concedeu. Deus, que é fonte de toda a sabedoria, sabe porque não lhe concedeu. Tem muita gente por aí que foi entrando, fazendo da sua vida o que quer, e hoje está chorando amargamente as decisões frustradas, doloridas, que infelizmente entraram. E olha, tanta gente por aí que fez com que seus sonhos humanos começassem a se cumprir, e hoje perderam a identidade. Hoje não sabe quem são, dentro de casa, dentro da profissão que achou que seria. Hoje Jesus olha para aquele homem e pergunta a ele: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Legião. E a palavra de Deus explica: pois eram muitos. O que é, portanto, a renovação carismática tem nos ajudado e muito a rezar, nos ajudando e nos inserindo na cura interior. O que é a cura interior? A cura interior é o processo de restituição da identidade, da aceitação da identidade e de entender de que em toda a minha história Deus não errou em nada. O que é a cura interior, por exemplo, para as pessoas que assumiram uma outra identidade, a identidade de coitadinho, de coitadinha, de mimizenta. Porque eu convivi dentro de uma casa, padre, em que eu era totalmente inferiorizada, que meus irmãos eram superiores que
que meus irmãos eram mais bonitos do que eu, de que o cabelo da minha irmã era mais bonito do que o meu cabelo. E isso vai fazendo com que a gente vá adquirindo determinados traumas. Aí quando chega no colégio e as pessoas começam a tomar aquelas realidades sem nem saber, o inimigo de Deus que induz, que ele não sabe o que é que passa dentro da nossa cabeça e do nosso coração, mas ele vai percebendo o que nos incomoda, e sem querer a gente vai percebendo que o inimigo que vê, que espreita, cria até apelidos naquilo que as pessoas não deveriam ver, porque não é somente um apelido, ele puxa também uma realidade fragilizada de uma vivência passada que eu não pedi a Deus a cura. Ah, padre, foi justamente os apelidos com cabelo que o povo da minha escola foi mexer comigo. E aqui está a loucura que a gente vai realizando por causa de um trauma desse tamanho. A gente vai perdendo, a gente vai deixando. Por isso que eu estou dizendo a você, tem pessoas que chegam aqui na igreja e ficam preocupadas com, não, porque uma pessoa olhou para mim, eu não, por isso, padre, que eu não tenho nenhum relacionamento. Você prefere entender de que você nunca teve um relacionamento porque alguém atrasou sua vida ou alguém praguejou contra você. A pergunta que eu faço é: quem é você? Porque se eu sou de Deus, essas coisas não combinam para que a gente esteja atrasando a nossa vida, porque nós queremos dar uma resposta do porquê eu nunca encontrei uma pessoa, porque alguém chegou, olhou para mim e disse: você nunca vai se casar. Padre, faça uma oração, porque depois que ela disse isso, realmente nunca me casou. Você nunca se casou porque Deus não quer que você se case. Jesus, eu acolho, porque se a minha vida é tua, se eu estou cantando, toma meu ser, de tudo que eu tenho, vem dispor do jeito que tu queres. Eu não posso entender de que as coisas não realizadas na minha vida são porque alguém olhou com atraso, com desdém, com praguejamento. Não, porque eu disse ao Senhor, eu não me caso, não foi porque minha mãe disse que eu nunca me casaria. Eu não me caso porque eu disse ao Senhor: faça da minha vida aquilo que o Senhor quer. Como um brinquedo que Santa Teresinha dizia: quando o Senhor enjoar de mim, Senhor, aí você, não sei, mas me entretenha em suas mãos, porque eu quero ser como um brinquedo onde o Senhor coloca para lá e para cá. Aquele homem no evangelho de hoje, o primeiro ataque do demônio é com relação à sua identidade. E eu estou colocando aqui no campo de relacionamentos, mas é em muitas outras coisas. Frustrações. O que é que hoje os psicólogos mais tratam nas pessoas? Pessoas frustradas. Frustradas com o quê? Na tentativa de quererem ser aquilo que não são. Não, padre, eu quero ser padre. Não sei. Não é querer ser padre, não. É perguntar se você tem vocação, se Deus está lhe chamando para isso. Porque se você for um padre, ser um chamado de Deus, você vai ser um padre frustrado. Como tem muita gente casada frustrada, que achava que era uma coisa e foi outra. Viveu a vida escolhendo, viveu a vida dizendo: eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ter família. E hoje vive um peso muito grande dentro de um relacionamento tóxico, que a impede de ser uma mulher de Deus dentro do seu matrimônio. Aquele homem estava padecendo de um grande mal, que muitos de nós, não é preciso que você se manifeste, nem espume a boca, nem fique falando grosso, nem falando outras línguas. O demônio tem oprimido as pessoas na identidade delas, porque se há uma coisa, minha gente, que tem crescido ferrenhamente entre nós, são pessoas mal amadas, pessoas que não se amam, pessoas que não se aceitam, pessoas que não se acolhem, pessoas que acham que o padre é chato, porque o padre chega para aquela pessoa e disse: você é muito fofoqueira. Não, esse padre é chato porque ele disse que eu sou fofoqueira. Não, é para que você comece a imaginar de que isso não combina com você e pare com isso. É quando a gente começa numa homilia a tirar as máscaras das pessoas, elas se sentem profundamente incomodadas. Eu sei que em muitos momentos em que eu prego, pessoas vão para outras paróquias porque não gostam do estilo que o padre pregue, porque muitas vezes aqui nesse ambão, a cada domingo, eu tirei um pedaço da sua máscara. E para mantê-la escondida, a melhor coisa que você achou foi fugir. Como você fugia das amizades sinceras,
das amizades que não eram tóxicas, dos relacionamentos que faziam com que você ia progredir. Você fugiu. Sabe por que você fugiu? Porque alguém disse quem você de verdade era. Alguém disse a você quem de verdade você era. Às vezes, dentro até de cargos paroquiais, por que é que o padre nunca me colocou para eu coordenar? Vá pegar o seu juízo e colocar diante de Deus e vá ver o porquê. Vá colocar seus joelhos diante de Jesus e vai dizer: por que o padre nunca me colocou numa coordenação? Porque você não dá certo numa coordenação. Você precisa se libertar dessa sua possessividade, dessa sua mania de centro. Você precisa se libertar dessa coisa de querer ser a dona, de que sem você as coisas não funcionam. Enquanto eu perceber isso em você, eu não coloco você em nenhuma coordenação até o dia que eu for pastor dessa paróquia. Até o último dia. Aí você tem... graças a Deus, eu quero ser bem resolvido na minha vida. Aí eu dou à pessoa 3 coisas: ou reza para eu sair, ou espera meu paracondato terminar, ou ela vai para outra paróquia. Não tenho outra proposta. Eu inclusive tenho 3. Ou reza para eu ir embora, ou espera o tempo, ou vai para outra paróquia. Porque eu não vou sair de livre e espontânea vontade daqui, porque Deus me quer hoje aqui. E eu sei qual é a minha identidade, e eu sei qual é a minha missão. E outra que é servir aos homens. Eu sou padre para servir a Jesus. Jesus na minha vida serve a vocês. Jesus na minha vida serve a vocês. Porque meu sacerdócio é de configuração. Eu não faço nada por mim, é Jesus que faz. Isso é meu corpo, eu te absolvo, eu te batizo. É Jesus que faz. Eu só me coloco como instrumento nas mãos dele. E é por você ter perdido sua identidade de cristão que você foi colocando muita maluquice na sua cabeça. Você foi o que? Se fragmentizando. Pessoas fragmentadas, pessoas divididas, pessoas não realizadas, pessoas não amadas. Você precisa de cura interior. Tem um livro de Padre Léo chamado Cura Interior. Padre Léo, Deus permita que um dia seja santo de altar da igreja. Padre Léo, que é da comunidade Betânia, tem um livro de cura interior. Se eu fosse você e que se percebesse do jeito que o padre está descrevendo, fosse adquirir esse livro e ler. Leia, a leitura possa ser que desperte e instale no seu coração toda a crise que você tem de não se aceitar. Não aceitar o seu jeito de andar, não aceitar o seu jeito de se vestir, não aceitar o jeito... Enfim, infelizmente, porque nós padecemos de uma carência afetiva muito grande, somos inclusive muito preocupados sobre o que as pessoas pensam de nós. Saiba de uma coisa, que os verdadeiros amigos e os homens de Deus, como o padre Adinaldo lembrava um dia numa conversa com ele, eles vão se aproximar de nós e vão compreender quem é que nós somos e é a nossa missão. E os nossos amigos jamais vão querer nos mudar, jamais vai querer tirar um caráter, um temperamento que nós temos. Ele nos conhece. Sabe quem é o amigo? Quem me conhece mesmo assim está do meu lado. Não é alguém que vai depois querer ajustar segundo aquilo que ele quer que eu seja. Às vezes um fiel, na tentativa de querer que eu seja um padre perfeito, não consegue ser um fiel perfeito. Isso é uma incoerência. Então o primeiro pecado, a primeira ação do demônio, aqui nesse processo de Gerasa, naquela região dos Genezarenos, a primeira ameaça e o ataque de Satanás é que você perca a sua identidade. Aqui dentro da igreja, inclusive, num determinado momento, não é? Eu vi alguns jovens ali. Eu não sei se vocês já viram que o demônio tem atacado a identidade não somente individual, ela tem atacado a identidade coletiva. É verdade ou não é que às vezes a crise da nossa família está com um ataque de identidade da família? Porque ninguém sabe mais o que é um pai, ninguém sabe mais o que é uma mãe, ninguém sabe dentro de uma paróquia quem é o padre, o que é ele. Nós não sabemos qual é a nossa identidade de leigo, nós não sabemos a nossa identidade de consagrado, nós não sabemos.
Nós vivemos hoje numa situação, meus irmãos, que se alguém perguntar quem nós somos, possa ser que a gente abra a boca e diz: a gente é uma legião, porque a gente é muita coisa, porque quer ser muita coisa. E sabe por que as pessoas estão tomando antidepressivos? Porque não conseguem ser nada do muito que querem ser, porque não conseguem nem ser elas, mas pretendem ser. Imagine só, eu sentado naquela cadeira, procurando ser o que cada um de vocês desejaria que eu fosse. Eu estava um louco ali sentado. Se eu fosse o que cada um de vocês deseja que eu seja, estaria sentado governando a paróquia um louco. Mas para eu não chegar na loucura, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja, para ser na vida de vocês uma bênção, porque eu não vou perder isso. Eu preciso ser na vida da outra pessoa uma bênção. E para ser uma bênção, a melhor coisa é eu ser quem eu sou diante de Deus, sem meias orações, sem meias identidades, inteiro, minha gente. Eu não posso ser pela metade. Você não pode ser pela metade no seu namoro. Você não pode ser pela metade no seu noivado. Você não pode ser metade no seu casamento. Não pode. Nós temos sobrevivido no desejo de querer ser alguma coisa, buscando no outro um apoio, uma bengala, uma cara metade, uma alma gêmea, para ver se a gente se equilibra. Só que tem uma coisa na nossa identidade: só em Deus o nosso coração tem repouso. Só em Deus eu tenho equilíbrio. É verdade que hoje eu me uni com você, mas se você sair de perto de mim, eu não vou agir feito uma pessoa desequilibrada. Tem pessoas que quando a outra morre, morre também. E isso é um desequilíbrio muito grande. Bom que nós temos saudades da pessoa na sua estrutura física, mas se você partir dessa vida, eu não posso me acabar. Porque as minhas estruturas, a minha casa não foi construída no alicerce da sua opinião. As minhas estruturas e o alicerce da minha casa foram construídas na palavra de Deus. E se alguém me pergunta quem eu sou, eu vou dizer quem eu sou. Eu não sou legião, eu não sou fragmentado. Deus me criou inteiro. Deus me criou inclusive dizendo: você, Fábio, é a minha imagem e a minha semelhança. O demônio tem horror quando você começa a adquirir isso que é seu. Isso é seu, isso faz parte da sua identidade, ser imagem e semelhança de Deus. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Quando o inimigo domina a mente, ele começa a apagar o nosso nome. Quando o inimigo domina a nossa mente, ele começa a apagar o nosso nome. E o demônio tem agido na nossa vida por ansiedades. Pessoas que ficam loucas de dizer: será que eu vou dar conta? Será que amanhã eu vou conseguir isso? Será que isso, aquilo, outro? E nós não temos vivido hoje de Deus. Lembrem-se de uma coisa: o demônio não quer somente que você cometa pecados. O demônio quer tirar de você a identidade que você tem. Diga para a pessoa que está do seu lado isso: o demônio não quer somente que você caia em pecados, ele quer tirar a sua identidade. Diga comigo assim, você que está em casa também: quem não sabe quem é em Deus, escuta só, quem não sabe quem é em Deus, quem não sabe quem é em Deus, pode aceitar qualquer voz como verdade. pode aceitar qualquer voz como verdade. Se eu não sei quem eu sou em Deus, eu posso aceitar qualquer voz como a verdade. E uma pessoa vai chegar para você e vai dizer: você é muito chato. E eu vou chegar lá na sacristia, lá com as meninas da sacristia, e vou dizer: aquela mulher me chamou que eu sou chato, aquela mulher me chamou que eu sou isso, que eu sou aquilo, outro. Essa não é a voz da verdade. Na verdade, eu sou uma coisa muito mais do que chato. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Sou imagem e semelhança de Deus. Tem pessoas que vivem depressivas porque a pessoa passou por mim e não falou. Eu sou imagem e semelhança de Deus, isso não pode me abater. Ah não, padre, tem pessoas que ficam tristes. Vocês já viram pessoas tristes? Aí você pergunta: por que você está triste? Porque eu descobri que fulano não gosta de mim. Vá pastar, né? Fazer como o padre lá.
Vá tomar banho nas águas de Tambaú, né? Teve até uma pessoa que quando descobriu que a outra não gostava dela, eu disse, você não vai ficar triste não? Ela disse, não, eu lamento porque ela tem mau gosto, ela não gosta de mim. Então perceba, se eu sei quem eu sou diante de Deus, eu não vou dar ouvido a qualquer tipo de voz que chegue para me dizer o que eu tenho que fazer ou como eu tenho que ser. Na verdade, quando eu cantei, toma meu ser, de tudo o que tenho, vem dispor. Olhando para Jesus, do jeito que tu queres, pois sou todo teu, Jesus. Possa ser, Deus me coloca agora uma coisa para ser, possa ser que muitas conversões não tenham acontecido na sua casa, porque você deixou de ser uma mulher de Deus para corresponder às expectativas de seus filhos e do seu marido. Possa ser, isso é palavra de Deus agora enquanto estava cantando, de dizer que muitas e muitas vezes eu não consegui converter, porque para converter eu quis adular, eu quis ser o que a pessoa queria que eu fosse, e nessa tentativa eu tanto me condenei como condenei a outra. Eu poderia ter continuado sendo de Deus, porque é assim que eu vou continuar. Possa ser que você corra, mas eu não posso me chamar legião, porque eu tenho que ser o que você deseja que eu seja. Eu não posso ser chamado de legião. Eu tenho um nome, eu tenho uma identidade. E se o meu marido quiser conviver hoje comigo, vai ser com a mulher de Deus que eu decidi ser, porque eu não me casei com você para ir para o inferno. Eu não me casei com você para ir para o inferno, eu me casei com você para ir para o céu. Não perca a sua identidade. Você é amado de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, e seja aquilo que Deus quer que você seja, que não tem paraíso melhor do que isso. Não há paraíso melhor do que ser o que Deus quer que sejamos. Não há. Então o primeiro campo de batalha que o inimigo ataca é na nossa mente e o coração. Pensamentos de culpa, pensamentos de inferioridade, vícios, medos constantes, tudo isso são portas abertas. Preocupação com o que os outros acham. Aqui existem muitas pessoas de temperamento melancólico, e aí poderia que no outro momento o padre falasse dos temperamentos, mas quem há esse temperamento melancólico precisa ter muito cuidado, porque sente tudo, aquilo que um sanguíneo é por fora, de explosivo, de expansivo, é um melancólico por dentro, sentido, não é? Aquela florzinha lá, bem me quer, mal me quer, não é? Não me toque, né? A florzinha lá, vocês já viram? A gente brincava quando era criança, hoje não tem não, que o povo já arrancou o mato do mundo todinho, né? Tudo com asfalto. Mas a gente tocava numa plantinha, ela se recolhia. Ela não aceitava ser tocada, se fechava. E isso tem adoecido muito. Não, por exemplo, quantos jovens, e agora eu quero me dirigir aos jovens, quantos jovens não perderam a sua identidade de Deus com vergonha do que as pessoas da sala de aula, lá da universidade, vai dizer, se lhe vê com um texto, se lhe vê com um crucifixo, se lhe vê com uma atitude. Os jovens se esconderam. Eu não sei se vocês já viram, mas hoje você vê no pescoço do povo caveira, você vê piercing, você vê ferradura, você vê rabo de coelho, você vê tudo no mundo pendurado no pescoço. Os crucifixos têm sido retirados porque a gente tem se acovardado, se envergonhado de ser cristão, de dizer que somos cristãos. E a gente chega num determinado momento, e se alguém perguntar, você é cristão, porque estão tudo conversando sobre aborto, e estão todos dizendo eu concordo com o aborto, e você se sente intimidada olhando para aquela situação e dizendo, não, eu sou cristão, mas eu não respeito a opinião, não. Eu respeito a sua opinião de pensar errado. Mas o evangelho é aquele que um dia vai congregar todos num só rebanho, diante de um só pastor, e toda a verdade será para todos. E nós temos nos acovardados, porque nós temos perdido. Você, no meio onde você está, você tem se intimidado. Padre, eu não falo mais de Deus dentro da minha casa, porque as pessoas fiquem aborrecidas, que elas fiquem, porque eu não posso deixar de falar de Deus. Eu não posso deixar de cantar
os salmos de Deus, eu não posso deixar de ler a palavra de Deus, eu não posso deixar de ser a mulher de Deus, porque as pessoas da minha casa ficam dizendo que eu sou quadrada, que eu sou barata de igreja, eu sou isso, aquilo, outro. Você tem perdido sua identidade, preocupados com a opinião de quem se decidiu em não permanecer diante de Deus, e se comportando assim, você age da mesma forma que eles. Esse é o primeiro ponto que eu queria tocar hoje nessa pregação, porque o inimigo de Deus tenta confundir a todo momento a nossa identidade. Se você é o homem do texto dos homens, seja do texto dos homens aqui e fora da igreja. Se você é da legião de Maria, seja da legião de Maria daqui e de fora da igreja. Se você é do apostolado da oração, seja apostolado aqui e fora da igreja. Se você é padre, seja padre aqui e fora da igreja. Se você é consagrado, seja consagrado aqui fora da igreja, porque não há nenhum ambiente em que eu deixe de ser de Deus, porque eu sou de Deus em todo tempo, em todo instante. Essa é a segunda manobra. Aplauda a palavra de Deus, aplaudamos a palavra de Deus. Uma outra coisa que eu queria falar no segundo ponto dessa pregação, é a segunda etapa, a dominação da casa, a desestruturação do ambiente. Leia comigo o versículo 2 do capítulo 5. Logo que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito imundo saiu de onde? Do meio de onde? Dos túmulos, e foi ao seu encontro. O que é que diz o versículo 3? Para a gente ver, a primeira ação do inimigo é conosco, a segunda na nossa casa. Versículo 3, o que é que tem? Leia aí. Na minha tradução da CNBB diz o seguinte: ele morava nos túmulos. Vamos repetir? Ele. Aonde é que ele morava? O túmulo é moradia de uma família. E ele morava onde? Ele morava numa casa. Ele morava com a sua família. Ele estava onde? Nos túmulos. Vocês já viram pessoas que olham para dentro da nossa casa e dizem: eu não vejo a hora de sair dessa casa, porque essa casa para mim é um inferno. Eu não suporto esta casa, eu não suporto essa família. Aquele homem estava no túmulo de que forma? Ele tinha saído da sua casa, ele tinha saído da sua família. E o texto bíblico no versículo 3 diz: e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. E muitas vezes era preso com grilhões e concorrentes, mas ele arrebentava tudo. Você perceba que não é somente uma desestruturação familiar, são as rebeldias. Às vezes no grupo de crianças e adolescentes rebeldes, eu quero entender o que é essa estrutura de casa, porque parece que muitos dos nossos jovens é assim que se comportam, porque é um terror, é uma opressão dentro de casa muito grande, porque não consegue ver referências, e infelizmente são jovens rebeldes que você pode colocar o que colocar sobre eles, eles vão arrebentar tudo que é de princípio e tudo que é, e perceba de que as dores não é a violência de arrebentar, é saber quais são as causas dessa revolta. O que é que ocasiona essa revolta? E sabe por que a gente não tem feito a descoberta dessas revoltas? Porque dentro de casa ninguém mais se escuta. E quando é para se escutar dentro de casa, são gritos. São pessoas que falam ao mesmo tempo, com a mesma tonalidade de voz, e no final ninguém se entende. Porque para se entender, alguém precisa fechar a boca. Alguém precisa falar, e ao mesmo tempo eu preciso me calar para escutar o outro. Aquele homem vivia nos túmulos. Em outras palavras, aquele homem habitava com a morte. Já não estava mais dentro de casa. O texto diz que ele vivia nos sepulcros, afastado da convivência. E hoje nós temos visto jovens assim, criando comunidades virtuais, isolando-se. Quantas e quantas vezes você não viu seus netos e seus filhos em casa, nas madrugadas? O que é que a família fazia de madrugada? A família dormia.
Mas como a coisa é se isolar, nós começamos a fazer as coisas quando os outros estão dormindo, porque eu não quero me relacionar com ninguém. Você vai ver seu filho na televisão, você vai ver seu neto na internet, você vai ver o seu neto jogando. Eu não sei se está acontecendo com vocês, essa vida de túmulo, onde ninguém mais se encontra, porque alguns dormem de dia, outros dormem de noite, outros dormem de noite, outros se acordam de dia. Está assim, ninguém sabe. Alguém nos pergunta, fulano está em casa? Eu não sei, vou bater no quarto dele para saber se ele está lá. O demônio tem destruído sutilmente a convivência dentro da nossa casa. A convivência. Se não há momentos de convivência, nós tiramos aquilo que a igreja tinha como um gancho de convivência e tiramos, e agora realmente não há convivência nenhuma, porque até antigamente, até alguns anos, comíamos juntos, mas nem isso nos damos mais o direito. A igreja tinha colocado, a igreja criou a bênção dos alimentos, a igreja colocou, não é, a família para se reunir para comer juntos. Não existe mais isso, não existe mais horário. Eu não sei se vocês são da época em que havia horário para tomar café, almoçar e jantar. Você, quando era pequeno, aqui para quem é da década de 80 e de 90 e os mais antigos, a gente não tomava café na hora que a gente queria. A gente não almoçava na hora que a gente queria. Não almoce vocês, depois é o almoço. Não havia. E a gente começa a entender que por trás desse tipo de comportamento, sutilmente. Só que a gente não tem aprendido como catequizar esses. A gente não tem dito ao filho que disse isso, dizer assim: você é importante na mesa. E nós vamos lhe esperar. Você é importante nessa casa. Se você não vem, vai ficar faltando uma pessoa. A gente tem o que? Se conformado. A gente tem dito a quem disse: vou comer depois. Tá certo, depois você come, a gente vai logo comer, porque se já passou do horário, está todo mundo com fome. A gente não tem chegado para aquela pessoa e ter dito como é importante. Às vezes tem pessoas que ficam com raiva. Essa semana mesmo teve uma situação, e outras situações nas paróquias que eu tenho passado, em que o fato de que eu tenha me preocupado com alguém tenha gerado raiva nessa pessoa. Às vezes, ou seja, determinadas situações dentro da comunidade, a pessoa chega, aí depois: olha, padre, meu filho nasceu, mas você não me disse nada, mandou uma mensagem para que o padre rezasse no momento do parto, disse daquilo outro, não disse nada. E a pessoa fica com raiva de mim, porque me preocupei em exigir dela que tivesse me dito que eu sou o padre da paróquia. Essas coisas quando acontecem, a gente chega: olha, padre, precisa também conversar o dia todo. Não, padre, olha, um menino nasceu, vai nascer essa semana, me conceda uma bênção, reze uma missa, não é? Na minha intenção, nisso e naquilo outro. A gente se preocupa, a gente se agrega, porque a gente é uma família. A gente não brinca que quando um membro do conselho paroquial aniversaria aqui na paróquia, a gente conduz até ele um bolo, faz uma festinha para aquele membro que aqui está coordenando com o padre a paróquia. O povo sabe como eu fico com raiva quando passa o aniversário despercebido e a gente não faz nada, porque quero adentrar, quero agregar, mas nós não somos entendidos pelos cuidados, porque nós não queremos mais ser cuidados, nós queremos, ou seja, nos isolar. Um isolamento dentro de uma vida comunitária não combina, meu irmão. Não dá para viver vida de túmulo dentro de uma paróquia. Não dá para ter aqui no lugar de bancos, covas, para que cada um faça do seu jeito e da sua maneira. Não dá. O inimigo de Deus tem extraído de nós a convivência. Os nossos grupos, os nossos movimentos poderiam ficar muito mais preocupados. Quando um sai da convivência, nem faz falta, a gente nem vai mais atrás. E nós temos sido taxados, nós católicos, de uma igreja que não acolhe, porque a pessoa só tem valor quando serve, quando está ali fazendo. O motivo por que se afastou, nós não vamos. Ah, se a igreja está se esvaziando, não está se esvaziando, problema. Se a pessoa faltou, não faltou, problema. A convivência está sendo uma outra coisa que o inimigo de Deus tem criado túmulos dentro de casa. Perceba que uma coisa primeiro é a minha identidade, depois a minha identidade com a minha família. O demônio tem arrancado de dentro de nós a paz doméstica. Não existe mais paz dentro da minha casa.
E aqui eu não estou falando de que a paz é uma realidade, não é desprovida de lutas, de conflitos, não. A gente pode viver em paz em meio aos conflitos. É só não introduzir essas agitações no coração. Porque Jesus disse, vocês vão ter várias agitações, mas vocês não podem perturbar o coração. Vocês não podem perturbar o coração. E porque nós não temos paz mais dentro de casa, nós temos perdido a harmonia familiar. Infelizmente, dentro de casa, as pessoas se provocam para ver-se desunidas. E parece que quando o circo pega fogo, é o melhor momento, porque a gente tem o que conversar, porque a gente já não dialoga, a gente começa a fofocar de uma coisa e de outra. Ah não, a paróquia está tão parada, não teve nenhuma fofoca. Quais são as novas da paróquia? Quais são as novas fofocas? O que é que o padre está fazendo? Não é? E se não tem fofoca, inventa, porque o fofoqueiro inventa, não é? Eu já tive paróquias com grandes problemas de fofoca, quase toda homilia eu falava, não é? Não é o caso aqui da Trindade não é? Mas já teve, não é? Quando o mal entra, minha gente, a casa perde a oração, a casa perde o diálogo, a casa perde a presença de Deus. Pergunta: quando uma casa perde a oração, quando uma casa perde o diálogo e quando uma casa perde a presença de Deus, essa casa se torna o quê? Diga para a pessoa que está do seu lado o que é que ela se torna. Uma palavrinha. Começa com T. Olha, se uma casa perde a oração, ela perde o diálogo e ela perde a presença de Deus, essa casa se torna o quê? Possa ser que você volte, e Deus permita que não, por isso que você não pode perder sua identidade de Deus. Porque possa ser que as pessoas da sua casa não rezem, não dialoguem, não esteja a presença de Deus, mas a minha casa não vai ser um túmulo, porque eu sei quem eu sou diante de Deus, e eu vou ser de Deus dentro da minha casa. Aplauda isso com alegria. Minha casa não vai ser um túmulo, porque eu sei quem eu sou dentro da minha casa. Mas ninguém me acompanha, ninguém quer saber, não importa, eu quero. Ninguém quer ser de Deus, eu quero. Ninguém quer vir para a igreja, eu vou. Uma casa sem Deus vira um território disputado por Satanás. Quando o mal entra na alma, ele logo bate a porta da família. Bate lá na porta da família. Veja que o inimigo não quer você sofrer. Por isso que é importante sua identidade, para que a sua casa não vá à ruína. Sabe por que ela ainda não foi? Porque existe um justo lá dentro. Existe um justo dentro da sua casa que reza, que dobra os joelhos, que vai viver essa quaresma como nunca viveu, vai vir para os retiros no sábado de manhã, vai estar aqui nas missas, vai comungar, vai fazer suas penitências, na quarta e na sexta vai jejuar, vai entrar num clima de oração. Por causa desta pessoa, a sua casa não foi destruída, ela não se tornou um túmulo, porque você não permitiu, com a sua decisão em Deus, de que assim o demônio conseguisse o que ele tanto quer. Ele não conseguirá, porque eu me decidi por Deus. Uma terceira e última ponto para concluir hoje a pregação é que quando há uma terceira etapa do evangelho de hoje, veja que nós estamos vendo tudo isso dentro do evangelho que nós acabamos de escutar. Um homem que se chamava Legião, um homem que morava nos túmulos, e agora vamos ler lá o versículo 6. O que é que diz lá no versículo 6? Na relação dele com Deus. Ao ver Jesus de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: o que queres de mim, Jesus? Não me atormentes. Você está entendendo o que é que o inimigo de Deus faz no terceiro ponto? Coloca dificuldades e obstáculos. A pessoa começa a ver Deus de longe. A pessoa começa a achar que tudo que é de Deus é um tormento. Vá falar de Deus para uma pessoa que vive num túmulo. Vá falar de Deus para uma pessoa que vive fragmentada. Ela vai dizer: isso é besteira.
Ela não suporta isso que alguém fale de Deus. Não, isso é besteira, vá para lá com suas coisas, vai isso e aquilo outro. Ela só consegue escutar de Deus. E não é que ela não reconheça, ela não aceita. Ela não acolhe. Ela sabe tudo o que Deus quer da vida dela, mas ela não acolhe. O diabo primeiro amarra por dentro, amarra a pessoa dentro da sua casa e depois a amarra para que ela não vá diante da presença de Deus. Essa é uma grande manobra e uma difícil manobra, é essa relação. Veja que o demônio disse: o que queres de mim, Jesus, filho do Altíssimo? Perceba que ele sabe quem é Jesus, mas ele não quer comunhão com Jesus. Olha só, ele sabe quem é Jesus, porque ele corre ao encontro de Jesus. Ele diz o nome de Jesus, mas ele não quer comunhão com Jesus. As pessoas da sua casa possam saber da existência da Bíblia. Muitas pessoas que vivem dentro da igreja possam saber a existência da missa e que horário é a missa. Muitas pessoas querem vir para o retiro para receber orações de cura e libertação, mas muitas dessas que até sabem desses conceitos teológicos, muitas delas não querem viver na comunhão com Deus. Por isso que quando uma pessoa endemoniada chega para a equipe de exorcismo ou para o padre exorcista, antes de abrir o ritual, eu tenho que perguntar: você quer viver a comunhão com Deus? Porque aqui não importa o que o demônio já fez na sua vida, o que importa é qual é a sua decisão hoje. Porque se você quer viver na comunhão com Deus, o inimigo de Deus vai lhe deixar. O inimigo pode até reconhecer quem é Jesus, mas ele não ama Jesus, ele não obedece a Jesus e ele não se entrega a Jesus. Vamos dizer: ele não ama Jesus, ele não obedece a Jesus e ele não se entrega a Jesus. De novo: ele não ama Jesus, ele não obedece a Jesus e ele não se entrega a Jesus. Não basta dizer que Jesus é o Senhor, é preciso que ele seja de verdade Senhor. E eu queria concluir esta homilia nesse tema desse ano: Jesus é o Senhor, porque possa ser que por vezes a gente tenha dito por várias vezes Jesus é o Senhor, mas a gente não tenha dito a Jesus: toma o meu ser, do jeito que tu queres, vem dispor, toma o meu ser. Nós temos gritado e temos cantado muito bonito Jesus o Senhor, mas nós queremos cantar esse retiro dizendo: fazei de mim o que o Senhor provê, o que o Senhor quiser, vem e dispor do jeito que tu queres, porque tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Não deixe que o inimigo de Deus destrua a sua identidade, crie túmulos na sua casa e dificuldades de que você esteja na presença de Deus. Peçamos ao Senhor que nessa pregação da manhã, você que participou conosco pelas redes sociais, você que está escutando tudo e tem entendido tudo, mesmo você da sua casa, e as pessoas digam o que é que ela está fazendo, batendo palmas agora, aplauda a palavra de Deus e toda essa riqueza que Deus falou conosco. Aplauda com alegria a palavra do Senhor hoje. Toma meu ser, vai ficando em pé, de tudo que tenho, de todo eu tenho. Vem dispor, vem dispor, do jeito que tu queres, pois sou todo teu, pois sou todo teu, Jesus. Vai cantando assim, ó. Toma meu ser, de tudo que tenho, de tudo que tenho, vem dispor, do jeito que tu queres. Eu sou todo teu, eu sou todo teu, Jesus. Coloca a mão no seu coração. Eu quero um bonito coral, de tudo que sou. Canta. De tudo que sou. Canta com a alma. Canta desejando de toda a minha vida. De toda a minha vida. De todo o meu caminho. Senhor, és Senhor. Coloca a mão no coração. De todos os meus planos, cadê as vozes? De toda a minha vontade, de toda a minha vontade. Tu és meu Deus e Senhor. Tu és meu Deus e Senhor. Senhor,
ser, toma meu ser, de tudo que tenho, de tudo que vem, vem dispor, do jeito que tu queres, do jeito que tu queres, pois é todo teu, pois